Fala pessoal do nono A, nono B, tudo bem, tranquilos? Eu estou bem. Bom galera, aumentem a velocidade do vídeo. Hoje a gente vai começar a estudar um conteúdo novo, prestem bastante atenção e vamos lá. Hoje nós iremos começar a estudar a área de alguns polígonos. Hoje eu vou apresentar a área de 3 polígonos para vocês. Eles serão os retângulos, os quadrados e os triângulos. Então, como que a gente calcula a área dessas figuras? Isso nós vamos ver hoje. Bom, como eu toquei na palavra polígono, o que é um polígono? É uma figura que tem a mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de ângulos. Essa figura deve ser fechada e os seus lados não devem ser curvos. Eles não devem ser curvos assim, ó. Devem ser retos. Então são linhas retas fechadas que vão possuir a mesma quantidade de lados e a mesma quantidade de ângulos. Então aqui ó, nós temos 3 lados, 3 ângulos. Então isso aqui é um triângulo. Um quadrado vai ter 4 lados e 4 ângulos. Então também é um polígono, é um quadrado. E assim sucessivamente. Tem o hexágono, tem o pentágono. Ok. Vamos começar então calculando a área dos retângulos e dos quadrados. Vamos ver como que faz para a gente fazer isso. O que é um retângulo? Vou desenhar um retângulo aqui. Eu acho que assim, a maioria dos alunos, quando olham, veem uma figura, sabem identificar se ela é um retângulo ou não. Mas se fosse para você descrever isso verbalmente, como que a gente diria para uma pessoa o que é um retângulo? Um retângulo é uma figura que tem 4 lados, sempre vai ter 4 lados. Então, portanto, é um quadrilátero. Tá? É uma figura que tem 4 lados. Além de ter 4 lados, os 4 ângulos que ele possui são todos de 90 graus. Então aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui tem um ângulo de 90 graus. É igual eu falei, sempre que dois lados formarem um L, aqui vai ter um ângulo de 90 graus. Então é o que acontece aqui em cada um desses lados. A gente tem um L aqui, né? Um L perfeito. Muito bem. Além de ser uma figura que tem 4 lados e que tem 4 ângulos de 90 graus, os lados opostos dessa figura são todos paralelos. Então, ó, esse lado e esse outro são paralelos. A distância entre eles é igual em todos os pontos. Daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Então, esses lados são paralelos. E o lado de cima e o de baixo, que são lados opostos também, eles também são paralelos. Então, essas 3 características fazem da figura um triângulo retângulo. Ela possui 4 lados, possui 4 ângulos de 90 graus e os seus lados opostos são paralelos. Beleza. Qual é a diferença de um retângulo para um quadrado? O quadrado é um tipo especial de retângulo. A única diferença que vai haver entre eles é que todos os lados do quadrado são iguais. Então, lá no quadrado, todos os lados dele são iguais. Todas as demais características se mantêm. Então, vamos supor que essa figura aqui tem os 4 lados iguais. Então, aqui, ó, ela tem 4 lados, assim como o retângulo. Ela tem 4 ângulos de 90 graus, assim como o retângulo. Os lados opostos também são paralelos. Só que aqui todos os lados são iguais. Nessa figura aqui todos os lados são iguais. Então essa é a única diferença, tá? Então aqui do lado direito a gente tem um quadrado, aqui do lado esquerdo a gente tem um retângulo. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Vamos começar pelo retângulo. Eu vou chamar a área dele de A maiúsculo R, me referindo ao retângulo. Então, a área de um retângulo. Bom, em um retângulo, a gente costuma chamar esse lado maior de base. Tá? Então, aqui é a base. Esse lado menor, a gente costuma chamar de altura. Poderíamos chamar também de largura, mas tanto faz. Vou chamar de altura. É mais comum
a gente ouvir esse nome. Então, aqui é a base, aqui é a altura, aqui também vai ser a altura, consequentemente, né? E aqui é a base. Lembrando, galera, que esse lado de cima é igual ao de baixo, e esse da direita é igual ao da esquerda, tá? Então, se aqui é uma base, aqui também a gente pode chamar de base. Se aqui é a altura, aqui também a gente pode chamar de altura. Mas eu vou chamar, não precisa, né? Colocando só aqui já está implícito isso. Como que a gente calcula a área de um retângulo? É só você multiplicar a base pela altura. Então a gente pega a base e multiplica pela altura. Beleza? Então essa é a fórmula, vamos dizer assim, para você calcular a área de um retângulo, qualquer retângulo. E no caso do quadrado, como que vai ser? No caso do quadrado, todos os lados são iguais, né? Eu vou chamar aqui de A, aqui. Área do quadrado. Então aqui todos os lados são iguais. Ao invés de chamar de A, de B, de base ou de altura, eu vou chamar um lado aqui de A, por exemplo. Poderia ser... Essas letras aqui, elas não interferem, tá? É só um conceito aqui. Poderia ser qualquer outra letra. Eu vou chamar de A esse lado. Se esse lado é A, todos os outros lados medem A também. Ok? Mas eu vou deixar só esses dois aqui, ó. Aí a fórmula é a mesma que a gente usa para calcular a área dos retângulos. Então é base, se a gente supor que isso aqui é uma base, isso aqui é uma altura, é base vezes altura. Beleza? Então é lado vezes lado. Você pega qualquer lado aqui do quadrado e multiplica por ele mesmo. Como lado como uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado, eu também posso chamar a área do quadrado de lado ao quadrado. Então eu posso calcular a área de um quadrado dessas duas formas aqui, ó. Eu pego o lado e multiplico por ele mesmo, ou pego o lado e elevo ele ao quadrado, que eu também vou estar multiplicando por ele mesmo. É só uma forma diferente de escrever. Beleza? Vamos fazer algum exemplo? É bem simples, né, isso aqui, né? Vamos fazer alguns exemplos. Então vamos imaginar... Deixa eu escrever aqui. Vamos imaginar que eu tenho um retângulo. Vamos supor que a altura dele aqui meça 3 metros. E aqui meça 6 metros. 6 ficou feio. Qual é a área desse retângulo, hein, galera? Bom, a área dele é base, isso aqui é a nossa base, vezes a altura. Então vai ser 6 metros, que é a base, vezes a altura, que é 3 metros. Então vai ser 6 vezes 3, 18. Metros vezes metros, metro ao quadrado. Sempre que você encontrar uma área de alguma figura, não importa que figura seja, a unidade de medida dela vai estar ao quadrado, tá? Se for centímetros, vai estar centímetros ao quadrado. Se for quilômetros, quilômetros ao quadrado e assim por diante. Então aqui, ó, 18 metros ao quadrado. 18 metros quadrados. A gente costuma falar assim, 18 metros quadrados, beleza? Então essa é a área, essa é a medida dessa região que está aqui dentro aqui, ó. Quando a gente está calculando uma área, a gente está calculando a medida da superfície da figura, tá? No caso, essa figura que está entre essas 4 linhas aqui. Isso é a área. Essa área aqui, essa região aqui que está aqui dentro, mede 18 metros quadrados. Beleza? Agora vamos imaginar um quadrado aqui agora. Então aqui eu tenho um quadrado. Alguém soltou um foguete aqui. Fogos de artifício. Vamos supor que isso aqui é um quadrado perfeito. É difícil de desenhar certinho, né? Mas vamos supor que isso aqui é um quadrado perfeito. Então vamos supor que esse lado aqui mede 2 centímetros.
Se esse lado mede 2, todos os outros vão medir 2, porque isso aqui é um quadrado e todos os lados são iguais. Vou colocar só esses dois aqui. Então a área dele, vou chamar de AQ. A área dele é lado vezes lado. Eu posso tanto escrever assim, ó. Posso tanto escrever assim, quanto escrever assim. Lado ao quadrado. Ok? Então, a área desse quadrado vai ser 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Centímetros ao quadrado, centímetros quadrados. Então, é 4 centímetros quadrados a área dessa região aqui do quadrado. Beleza? Muito bem, galeras. Existem alguns casos mais complicadinhos, mas que continua sendo extremamente fácil, que é o seguinte, ó. Imagina que aqui você tenha um retângulo. Eu nem vou resolver, eu só vou mostrar para você vocês como que faz, tá? Essa linha aqui se chama diagonal, tá? Do retângulo. Aí vamos supor que a gente conheça essa medida aqui e conheça essa medida. Ok. Aí vamos supor que o exercício queira saber a área de um desses triângulos. Tá vendo que essa diagonal, ela forma dois triângulos, né? Um aqui e outro aqui. Aí o exercício, ao invés de perguntar para você qual que é a área desse retângulo, ele quer saber a área de um desses triângulos, que são iguais, tá? Você pode encontrar de qualquer um dos dois. Aí você vai falar, ué, mas eu nem vi ainda, o professor nem me mostrou como que eu calculo a área de um triângulo. Bom, você pode fazer o seguinte, você calcula a área do retângulo, multiplicando esse lado por esse. Aí você vai ter essa área dessa região total. Para calcular a área de um triângulo, é só você pegar essa área que você encontrou e dividir por 2. Que aí você vai ter a área dessa figura e a área dessa figura. Porque ela divide o retângulo exatamente na metade. Então é só você pegar a área do retângulo, dividir por 2, que você... Vamos fazer isso aqui rapidão? Então, ó, 8 vezes 12... 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 96. Então, 96 é a área do retângulo, é essa área aqui como um todo. Aí eu quero saber a área só da metade do retângulo, que vai ser ou isso aqui ou isso aqui. Tanto faz. Então é só você pegar 96 e dividir por 2. Então vai ficar assim, ó. 96 dividido por 2. Pego o 9 para dividir primeiro. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 9? Ou chega perto do 9? O 4. Dá 8. Subtraindo dá 1. Desce o 6. Qual o número que eu multiplico por 2 que dá 16? O 8. Então deu 48. Então, cada triângulo desse aqui tem área de 48. Aí 48 mais 48, 96. Beleza? Ok, vamos agora aprender a calcular a área de um triângulo. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Vou escrever aqui para vocês aqui. Triângulo. Vou escrever a área do triângulo. Ficou melhor. Área do triângulo. Como que a gente calcula a área de um triângulo, hein, galera? Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Beleza. Bom, vamos imaginar aqui um triângulo. Triângulo qualquer, tá? Isso aqui vale para qualquer triângulo. Aí, isso aqui, ó, galera, nós vamos considerar como sendo a base dele. Ok?
esse lado aqui de baixo, a gente vai chamar ele de base. O lado que vai da base até o vértice lá de cima, o vértice é o encontro de duas retas, né? Então a gente tem um vértice aqui em cima. Então a gente vai imaginar um lado que vai desse vértice até a base. Esse lado nós vamos chamar ele de altura, a altura do triângulo. Todo triângulo vai ter a sua altura, beleza? Se fosse um triângulo assim, ó, isso aqui seria a base, isso aqui, ó, seria a altura, ok? Na hora que vocês forem desenhar essa altura, não desenha ela inclinada assim, tá? Ela tem que ficar retinha, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tem que ficar igual formando um L. Beleza, então isso aqui é a base, isso aqui é a altura. Para calcular a área de um triângulo, vou chamar aqui de AT. Então, vou chamar de T maiúsculo, né? AT, a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. Tranquilos? Isso aqui. Base vezes a altura dividido por 2. Ixi, o quadro acabou. Deixa eu ver se tem algum espaço aqui. Eu vou apagar esse quadrado aqui para ver se sobra espaço para a gente fazer um exemplo aqui para os triângulos. Então é o seguinte, imagine que aqui a gente tenha um triângulo. Vamos supor que a base dele mede 8 e a altura aqui dele mede 2. Vou colocar aqui metros. Qual que é a área desse triângulo? Então a área do triângulo, deixa eu diminuir o zoom, aumentar o zoom para ficar mais fácil de escrever. Então a área do triângulo é a base, que é 8 metros, vezes a altura, que é 2 metros, dividido por 2. E é isso aí. Então vai ficar 8 vezes 2, 16. Metro vezes metro, metro quadrado, dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então, são 8 metros quadrados. Essa é a área desse triângulo. Ok, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. E é isso aí. Falou, até a próxima.